E aí, jogadores, como é que vocês estão? Hoje é dia de continuarmos nossos vídeos de Alan Wake. Então hoje eu vou trazer para vocês um breve resumo das DLCs de Alan Wake, a história de Control e a DLC de Control AWE. Eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos e comentem aqui qual outro jogo merece uma história completa. Bom, por enquanto esse quadro não tem um nome oficial, então se você tiver alguma ideia, comenta aqui embaixo. E se você ainda não viu meu outro vídeo, é importante que você assista para entender melhor a história desse universo criado pela Remedy. Bom, dito isso, não tem mais avisos, então sentem-se, fiquem confortáveis, porque hoje eu vou contar pra vocês a história de... O jogo desse vídeo é um oferecimento Epic Games. Lá você pode comprar esse ou qualquer outro jogo. Lembrando que a Epic dá jogo de graça semanalmente, e um deles já foi GTA V. E caso você aí do outro lado queira me ajudar a ajudar o macaco e eu não deixar que minha família passe fome, na hora de comprar algum jogo, use o código de apoiador GAMERFOBIA. Aí você me ajuda e leva o jogo maneiro que você quer. Então vai lá, vai que tem aquele jogo na promoção que você sempre quis, bota o meu código e isso vai me ajudar demais. Lembrando que o meu código também serve dentro do Fortnite. Na época que eu joguei Control, eu achei a história um pouco confusa e isso me fez dropar o jogo anos atrás. Por isso que aqui, enquanto eu vou contando a história, eu vou explicar alguns termos e algumas coisas pra vocês. Assim vai ficar mais fácil de explicar e de vocês entenderem os conceitos que a Remedy criou aqui. O jogo começa com Jessie Faden dizendo que estava feliz por ter sido contatada, que sempre fica animada quando ele a chama. Acontece que esse ser que contatou Jessie seria uma entidade paranatural que vive na sua mente, sendo chamado por ela de Polaris. Um ser paranatural é um termo usado no jogo para se referir a seres que agem fora dos padrões normais de algo humano, sendo basicamente algo sobrenatural. Polaris e Jessie já têm uma relação bem antiga, se conhecendo desde criança. Atualmente, Jessie está na frente de um prédio esse que seria do Departamento Federal de Controle. Essa que seria uma agência secreta do governo que estudaria e deteria eventos paranaturais. E por algum motivo ainda desconhecido, eles teriam levado Dylan, o irmão mais novo de Jessie. Enquanto Jessie narra, vemos um homem em seu escritório. De repente, o cano de uma arma aparece em sua cabeça e ele leva um tiro. Enquanto isso acontece, Jessie narra dizendo que vivemos num quarto com um pôster, que parece que o mundo é só o quarto e o pôster, como se fosse uma prisão. Só que na verdade o mundo real é mais estranho do que parece, e ele é um buraco escondido atrás do pôster. E que às vezes algo ruim rasteja por trás do pôster, e quem viu perde a cabeça e tenta esquecer o que viu. No prédio da FBC, Jessie repara que está completamente vazio, nem mesmo tem um recepcionista ali para atendê-la. Caminhando pelo lugar, Jessie encontra um faxineiro limpando o chão e ouvindo uma música em seu Walkman. Jessie o chama e o faxineiro diz que se ela veio para trabalhar como assistente de faxineiro, ela deveria fazer uma entrevista primeiro. Então ele a diz para seguir até o elevador. O faxineiro se chama At, ou Alt, sei lá como se pronuncia essa porra. At diz que Jessie irá trabalhar para ele e que era melhor se preparar. Jessie acha que Alt parece simpático e segue até o elevador. No elevador, Jessie narra dizendo que tinha 18 anos quando olhou por trás do pôster pela primeira vez, dizendo que eles teriam dito que ela imaginou tudo e penduraram o pôster novamente na parede, se referindo ao FBC. Saindo do elevador, Jessie chega ao andar do escritório do diretor e diz que fazem 17 anos que o departamento levou seu irmão. Jessie entra na sala do diretor e descobrimos que o homem que vimos no começo levando um tiro era ele. Polaris diz para Jessie pegar a arma, e ao pegá-la, Jessie vê o triângulo novamente, que seria chamado de conselho. Nesse momento, Jessie coloca a arma em sua cabeça, e somos apresentados a outro conceito do jogo. Vemos um vídeo tutorial apresentado pelo Dr. Darling, falando sobre objetos de poder. Esses objetos poderiam causar ou serem resultados de AWEs, ou EMAs em português, que significa evento de mundo alterado. A arma que Jessie pegou era chamada de arma de serviço e seria um ótimo exemplo de um objeto de poder. Para usar a arma, você teria que passar por uma espécie de roleta russa. Se você passasse no teste imposto pelo conselho, você se tornaria o novo diretor. Jessie acaba passando no teste e se torna a nova diretora, começando até então visões do antigo diretor e ouvindo a sua voz dizendo que era o dever do diretor proteger o departamento.
Antes de continuarmos, é importante vocês saberem o que é um AWE. Um AWE seria um evento que aconteceria em algum local na presença de algum ser paranatural e querem se envolver na nossa realidade. Um bom exemplo disso é o caso em Cauldron Lake, onde a escuridão teria usado suas forças para tornar tudo que era arte em realidade, causando assim os eventos vistos em Alan Wake. Saindo da sala do diretor, Jessie se depara com figuras estranhas flutuando. É então que ela começa a sentir uma dor de cabeça e percebe que tentando algo controlar a sua mente. É então que Polaris interrompe o ataque da criatura e salva Jessie de ter a sua mente dominada. O ser em questão que fez isso com Jessie seria chamado de Ruído e teria tomado o controle dos funcionários do prédio e os transformando em escravos. Explorando o lugar, uma mulher percebe que Jessie não está sob o efeito do ruído e tenta contatá-la pelo interfone. A moça se chama Emily Pope e seria assistente do Dr. Darling. Jessie se apresenta e Emily se assusta ao perceber que aquela era a nova diretora. É então que de dentro de uma sala segura saem alguns soldados e Emily Pope. Emily conta a Jessie que de algum jeito o ruído se infiltrou no prédio. Aparentemente o ruído teria entrado em todos os lugares do prédio e pegou a maioria dos funcionários, tirando aqueles que têm a proteção de um ARH. E é claro, tirando Jessie por conta do Polaris. Sendo a diretora, isso concede a Jessie algumas habilidades especiais, como controlar a arma de serviço. Emily fica impressionada de Jessie ter conseguido entrar no prédio e alcançar a sala do diretor, considerando que todo o prédio estava em confinamento. Mas como Jessie é a nova diretora e a única que poderia enfrentar o ruído cara a cara, Emily pede para Jessie tentar liberar alguns pontos de controle. Assim o ruído ia acabar perdendo força. Jessie ficou por anos procurando a FBC e o seu irmão. Então, mesmo sendo a nova diretora e indo com a cara de Emily, ela sabe que não poderia confiar de cara em alguém que é do departamento. Após isso, Emily e Jessie vão até uma sala para conversarem, e Jessie conta sobre o seu passado e a sua conexão com a FBC. Acontece que o departamento estaria envolvido num incidente que aconteceu em Ordinary, a cidade natal de Jessie, um evento AWE que teria acontecido há 17 anos atrás, onde a FBC encobriu tudo. Emily diz até ter visto alguns arquivos sobre o caso em Ordinary, teria sido muito antes dela entrar para a FBC. Mas ela sabe que foi um evento bem grande e que existe todo um segredo por trás dele. Emily diz que poderia até procurar alguns arquivos para Jessie sobre o caso, mas é uma pena que a pessoa que conheceria bem esse caso teria desaparecido, se referindo ao seu chefe, Dr. Darling. Jessie diz que ouviu o antigo diretor dizendo que precisava encontrar algo chamado linha direta, e Emily explica que isso seria um telefone antigo, sendo também um objeto de poder. A linha direta seria basicamente um contato mais direto entre o diretor e o conselho. Emily acredita que talvez, tendo um contato mais direto com o conselho, eles possam dizer a Jessie como vencer o ruído. Jessie pergunta sobre o paradeiro do telefone e descobrimos que ele fica no departamento de comunicação, sendo agora a missão de Jessie encontrá-lo. Chegando ao telefone, Jessie recebe uma mensagem do antigo diretor, dizendo que ela precisava de uma equipe, mais especificamente sua antiga equipe: Darling, Thomas, Salvador e Marshall, sendo Marshall a peça principal da equipe. Retornando a Emily, as duas conversam sobre a equipe, pois Darling teria desaparecido, Thomas teria morrido, sobrando então Salvador e Marshall. Descobrimos então que Helen Marshall teria saído para proteger o setor de pesquisa do departamento, para cuidar da produção de ARH, e não retornou desde então. O problema é que Jessie não poderia ir até lá, pois os setores estariam fechados em confinamento, então agora ela deveria ir até a sala de manutenção para conseguir liberar os setores. Jessie vai em direção ao setor de manutenção e ouve o faxineiro a chamando, dizendo que é hora de trabalhar. Rodando pelo lugar, Jessie chega à sala do faxineiro, onde At a esperava. Ele diz que Jessie fez um bom trabalho e que ela estava contratada. Jessie diz que precisava acabar com o confinamento entre os setores, então ela pede ajuda dele. At aceita ajudá-la, mas antes Jessie precisava trabalhar um pouco. Ele faz Jessie ir consertar os encanamentos e os geradores, senão tudo aquilo iria explodir em algum momento. Então At diz para Jessie não se preocupar, ela se sairia bem no trabalho e que aprenderia tudo antes dele sair de férias. Chegando para consertar o encanamento e os geradores, Jessie conhece outros sobreviventes e descobre mais sobre o Dr. Darling. Ele estaria desaparecido há dias, bem antes do ruído aparecer. Salvador teria designado uma equipe para proteger o lugar, porque de alguma maneira o doutor sabia que a central elétrica seria um alvo. Após resolver a questão do encanamento e impedir que tudo explodisse, Jessie sente que pode confiar em Emily e decide contar tudo a ela. Quando Jessie e Dylan eram crianças, eles gostavam de brincar pela cidade. Um dia eles acharam um projetor de slides no lixão de Ordinary. Esse projetor seria capaz de abrir portais para outras realidades, através de seus slides.
Jesse e seu irmão gostavam de brincar nesses locais que os portais abriam, e acontece que em algum momento, coisas ruins acabaram saindo deles. Mas uma das coisas era boa. Esse que seria Polaris. Ele teria ajudado as crianças a fechar os portais e se livrar dessas coisas ruins. Mas em consequência, todos os adultos sumiram, incluindo os pais de Jesse e Dylan. Logo em seguida, a FBC apareceu, tentando capturar os irmãos. Jesse acabou fugindo, enquanto Dylan acabou sendo levado pelos agentes. Jesse pede ajuda de Emily, dizendo que só quer achar o seu irmão, mas Emily não sabe muito sobre. Como o caso foi acobertado, pouco se sabia sobre ele, mas Emily teria achado algumas coisas interessantes durante a sua pesquisa, como por exemplo, o antigo diretor e o Dr. Darling estavam envolvidos no caso, e que uma grande área do setor de contenção foi reservado para esse caso. Como Darling estava desaparecido e o antigo diretor morto, a melhor pista para achar Dylan era encontrando Helen Marshall no setor de pesquisa. Chegando no setor de pesquisa, Jesse ouve Marshall chamando pelo interfone. Ao perceber que ela estava falando com a nova diretora, Marshall chama um elevador e diz que elas precisam conversar. Reunidas no escritório, as duas conversam, e Jesse fica surpresa por Marshall não ter se abalado com tudo que estava acontecendo. É então que Marshall dá mais uma missão para Jesse, pedindo para que ela fosse até outro laboratório, pegar mais ARH para os outros sobreviventes e que cuidasse do ruído no caminho. Jesse acaba enfrentando mais alguns infectados e cumpre a sua missão. Ao se reencontrarem, Helen Marshall dá outra missão a Jesse, mas antes de ir, ela pergunta sobre seu irmão. Só que elas acabam adiando essa conversa, pois o caso ali era urgente, e eles precisavam salvar o máximo de pessoas que dessem, mas depois sim, elas iriam conversar sobre tudo. É então que vemos mais um vídeo. Nele temos o Dr. Darling assustado e dizendo que a FBC teria contatado um novo tipo de ressonância, jamais vista, algo hostil, invasivo e viral. Por isso, ele teria criado os amplificadores de ressonância Hedron, também conhecidos como ARH. Darling fez isso para que eles tivessem uma chance e não fossem dizimados. Após terminar mais uma missão para Helen, Jesse volta até ela e finalmente estava na hora delas conversarem sobre Dylan. Helen Marshall diz que Dylan estava no prédio e que lá ele foi conhecido como o candidato preferencial 6, ou P6. Após o AWA em Ordinary, ele teria sido levado até a FBC para ser treinado e assumir o cargo de diretor quando fosse a hora. Dylan teria demonstrado ser muito talentoso durante o treinamento e superior a todos os outros candidatos. Irritada, Jesse diz que seu irmão foi sequestrado, mas Helen a corrige, dizendo que ele foi acolhido. Afinal, os pais deles teriam sumido naquele dia em Ordinary e Dylan precisava de ajuda. Apesar de Dylan se mostrar superior aos outros candidatos, tinha algo errado nele. Em algum momento do seu treinamento, seus poderes começaram a alterá-lo, deixando-o violento e causando uma morte, o que acabou desclassificando do cargo de diretor. Helen Marshall diz que Dylan estava no setor de contenção, no Panopticon. Jesse quer ir para lá o mais rápido possível, mas Helen diz que sairá numa missão, porque tem algo que o ruído não pode encontrar. Então ela pede para Jesse tomar conta do departamento e que em hipótese alguma era para soltar Dylan, pois ele era perigoso. Jesse então começa a se questionar porque ela não estava ali por eles, e sim por seu irmão, mas ainda assim ela teria ajudado aqueles que ela considerava inimigos. As pessoas que ela achava que tinham sequestrado seu irmão teriam dado um lar para ele e acolheram ela agora. Então a FBC era amiga ou inimiga? Chegando no setor de contenção, Jesse se encontra com o supervisor do local, e ele explica que o Dr. Darling teria pedido para que a cela de Dylan fosse isolada, sem nenhuma pessoa por perto, com segurança máxima, no andar mais baixo que tivesse. Mas antes de ir até o seu irmão, Jesse teria que fazer mais uma missão para o supervisor. Um objeto de poder estaria solto por aí, sendo chamado de TV de Benikoff. Salvador e sua equipe teriam ido procurar o objeto e não teriam retornado ainda. Jesse então sai mais uma missão para encontrar a TV. Acontece que Salvador e a sua equipe teriam sido transformados e eles enfrentam Jesse. Após concluir a missão, Jesse retorna até a sala do supervisor e vê que ela está destruída. Através de um rádio, Emily chama por Jesse. E é então que descobrimos que a cela de Dylan estava destruída, mas Dylan teria sumido. Emily diz a Jesse que Dylan teria ido andando até ela, que ele queria se entregar e teria sido pego pelo ruído, mas não era como os outros. Chegando até a Emily, Jesse pergunta sobre o seu irmão, e Emily diz que ele está diferente dos outros. Mesmo com o ruído, ele não parece estar fora de controle. Eles não sabem se isso aconteceu por conta do treinamento do Dylan, se Polaris interferiu nisso ou se existe algum outro motivo.
Para descobrir mais, Emily teria que fazer alguns exames no sangue dele. Jesse decide que vai ver o seu irmão, que estaria preso numa cela no andar de cima. Chegando lá, Dylan flutua e diz coisas sem sentido. Jesse se aproxima e chama por seu irmão. No chão, ele reconhece Jesse como a irmã de Dylan e revela que ele é P6 e não quem Jesse procurava. Diz também que ele se tornou melhor, que o ruído o tornou melhor. É então que Jesse tenta conversar com Polaris e P6 percebe, o que o deixa bem irritado. Jesse se assusta pois o ruído conseguia ver Polaris, algo que nunca teria acontecido. Então que P6 tenta manipular a mente de Jesse, dizendo que ela deixou seu irmão para trás, que ela ficou com os poderes, e então que descobrimos como o ruído chegou. A FBC teria levado Dylan e o projetor de slides, e por anos teriam usado e estudado o projetor. Até que um dia o ruído teria encontrado uma forma de sair da sua realidade. P6 tenta convencer Jesse que ela tá do lado errado, porque segundo ele, Polaris estaria mentindo para Jesse, e todo o FBC também. Jesse faz um plano de encontrar o projetor e desligá-lo mais uma vez, e talvez conseguiria assim salvar o seu irmão. Chegando na sala do Dr. Darling, vemos um vídeo onde o doutor fala de mais um objeto de poder. Esse teria sido descoberto durante o caso em Ordinary, algo jamais visto antes. Então ele fala sobre Dylan e de como estava impressionado com o potencial dele. No próximo vídeo, vemos outra gravação de Dr. Darling. Dessa vez ele parece decepcionado, porque dessa vez teria acontecido um incidente, onde Dylan surtou e matou alguém. E ele justifica, dizendo que Dylan era só uma criança e estava sob muito estresse, já mostrando que o Dr. Darling teria ficado obcecado por aquilo. Jesse então chega à sala P6 e descobrimos algo inesperado. Nessa sala tinham fotos de Jesse, o horário que ela frequentava a tal lugar e todo tipo de informação sobre seus últimos anos. Então, durante todos esses anos, ela caçou a FBC e já estavam de olho nela há muito tempo. Jesse continua indo atrás de respostas e chega até uma nova sala. Nessa sala tinha uma maquete de uma cidade e Jesse reconhece aquele lugar, porque aquilo era uma maquete de Ordinary. Além de ter descoberto que o lixão onde eles brincavam foi realocado para dentro do setor de pesquisa. Dr. Darling teria ficado tão obcecado por isso que teria formado uma nova equipe de pesquisa para estudar o projetor e o lixão, fundando a pesquisa dimensional. Jesse acaba indo atrás do projetor no setor de pesquisa dimensional. Jesse chega até o setor de pesquisa dimensional e não acha o projetor. Ela continua procurando até achar uma sala com mais um vídeo do Dr. Darling. No vídeo ele parecia preocupado. Ele falava que tinha encontrado uma entidade no slide 36. Um organismo vivo, chamando de Edron. Então descobrimos que Jesse teria achado Polaris no slide 36. Ou seja, Polaris era Edron. E esse tempo todo estava preso no setor dimensional. Então o ARH, que seria o dispositivo feito para que as pessoas não fossem contaminadas pelo ruído, era feito da Polaris. Jesse vai correndo libertar a forma física do seu companheiro e percebe tarde demais que aquilo era uma emboscada do ruído. Durante a emboscada, a forma física de Polaris acaba sendo atingida e ele é destruído. Jesse agora estava sem a proteção de Polaris e ficou vulnerável para o ruído. E desse jeito, Jesse acaba sendo pega. Com o ruído em sua mente, Jesse acaba em uma ilusão, onde ela era funcionária do FBC. Nessa ilusão, Jesse era a pessoa que entregava a correspondência, e quando ia entregar ao diretor, algo acontecia. E é aí que Jesse descobre a verdade. O antigo diretor teria sido a primeira vítima do ruído. Ele quem teria pego o projetor e aberto o portal para que o ruído invadisse por completo o prédio. Por isso ele teria dado um tiro na própria cabeça no início do jogo. Então Jesse percebe que ela precisaria dar um jeito naquilo. Aquela era a sua briga. Tudo teria começado com ela anos atrás em Ordinary. Então seria ela que iria resolver, porque ela é a diretora. É então que o Dr. Darling liga para Jesse da linha direta, nos revelando que ele também estaria morto. E conta a ela que Edron não era a fonte de poder, e sim um estopim. Na ligação, Darling diz para Jesse ir até o seu escritório, porque lá teria uma última cartada. Jesse vai até o escritório do Dr. Darling e acaba indo parar em outro plano astral, onde ela encontra sua versão com Polaris. Acontece que Edron teria morrido, mas Polaris ainda estaria lá, em sua mente, assim se libertando do ruído. Agora, fora do controle do ruído e tendo recuperado Polaris, Jesse está pronta para buscar o projetor e acabar com o ruído de uma vez por todas. Chegando lá, Jesse vê o seu irmão preso com o ruído e faz de tudo para salvá-lo. Acontece que após aquilo, Dylan ficou em coma e o projetor foi desligado.
assim expulsando o ruído daquela realidade. Mas ainda tinham resquícios dele por aí, então seu trabalho não tinha acabado. Só que isso não era problema, pois Jesse e sua equipe dariam conta disso e de qualquer outro problema que o Departamento Federal de Controle enfrentasse. E é assim que acaba o jogo. Bom, após a história principal temos duas DLCs, e como eu falei no início do vídeo, eu vou focar só na AWE e nas outras 3 de Alan Wake. Lembrando que se você não viu o vídeo sobre Alan Wake, é melhor você assistir para entender direito a história. Enfim, vamos para The Signal e The Writer. Alan já estaria há muito tempo preso na escuridão e teria começado a ficar maluco. Então Kizane teria contatado a parte sã de Alan e pede para que ela vá encontrar a parte que tá ficando maluca. A versão sã de Alan acaba enfrentando várias tretas, enfrentando problemas de seu passado, até finalmente encontrar sua outra versão, no final de The Writer. É então que ao voltar ao normal, Alan começa a escrever um novo livro, chamando de O Retorno. A ideia é que o retorno fosse o manuscrito que escreveria o seu retorno para o mundo real. Mas para isso funcionar, a história tinha que ser boa. Em American Nightmares, Alan acaba enfrentando outra versão sua, uma versão maligna. E fora isso, ele tenta mandar uma mensagem para nossa realidade, através do programa Night Springs. Mensagem essa que acaba sendo percebida por Barry. Desde então, Alan vinha trabalhado em seu retorno. E é então que chegamos à DLC de Control AWE. Darkness engulfed the elevator. There was something there, reaching for her, trying to make her act. Nessa DLC de Control, Jesse vai até o setor de investigação. Acontece que Alan teria começado a aparecer para Jesse e mandar mensagens. Esse setor teria sido fechado em 2017, devido a uma falha de contenção, e o lugar acabou sendo esvaziado e abandonado. Investigando, Jesse descobre que aquele lugar teria sido feito para investigar o caso de um escritor que sumiu em uma ilha. O setor de investigação era para estudar os eventos em Cauldron Lake. Só que Jesse acaba descobrindo que aquele setor não estava tão abandonado assim. Existia alguém lá. Seu nome era Emil Hartman, também conhecido como Dr. Hartman. Acontece que o Dr. Hartman já sabia que a arte se tornava real em Cauldron Lake, então ele teria contatado Alice para tentar usar o dom de Alan, assim como foi visto em Alan Wake. Após isso, a FBC teria chegado em Bright Falls e começado a investigar os acontecimentos. Assim, eles teriam achado o Dr. Hartman e sua pesquisa sobre a escuridão. Hartman foi preso e sua pesquisa levada para o FBC. Hartman teria ficado preso ali durante um bom tempo, até a FBC considerar que ele não representaria nenhum risco. É então que, desolado por ter perdido sua pesquisa, ele teria ido de volta a Cauldron Lake e se joga no lago, na tentativa de tirar sua própria vida. Então a FBC teria levado ele novamente preso para o setor de investigação. E aí a escuridão teria tomado o controle, e por esse motivo o setor teria sido abandonado. Para piorar a situação, quando o ruído chegou, ele se fundiu com Hartman e a escuridão, deixando-o mais poderoso e com uma forma monstruosa. Por isso, Alan teria contatado Jesse. Jesse acaba derrotando o Dr. Hartman e purificando o local. Mas essa história ainda não teria acabado. Acontece que após isso, a FBC recebe um sinal de um AWE em Bright Falls. Só que não era algo que estava acontecendo agora. Era um sinal do futuro. Um sinal de 2022. O que não fazia sentido, pois eles ainda estavam em quarentena, eles não deveriam receber nenhum sinal. Ainda por cima, era 2019. Jesse pergunta se tem algum agente lá em Bright Falls, e ela é avisada que tem um agente lá, o agente Esteves, e que em breve eles acabariam recebendo notícias. Só que todas essas coisas estranhas que aconteceram durante Control tinham um motivo. Tinham alguém por trás, e o seu nome era Alan Wake. Então vemos que Alan ainda está na escuridão, escrevendo desde então o seu retorno. Teriam se passado ali quase 10 anos, mas, como vocês já sabem, para a história funcionar e Alan conseguir sair dali, ela deveria ser boa. Mas para essa história funcionar e se tornar real, mais pessoas precisariam acreditar nela. Então Alan precisaria de um herói, um problema e personagens. Assim, criando Jesse como a sua heroína, o ruído, o caso em Ordinary e o resgate de Dylan como o problema, e a FBC, Polaris e todos os outros apresentados em Control como seus personagens. Alan esse tempo todo esteve escrevendo a sua fuga, fazendo essa história que finalmente funcionaria, mas ainda faltava mais um AWE, esse que seria em Bright Falls em 2022, porque esse seria o retorno de Alan Wake.
E é assim que o jogo acaba. Eu particularmente não sou muito fã da história base de Control, e não que ela seja ruim, eu acho que ela só não me pegou tanto, e eu prefiro muito mais a jogabilidade. Fora os gráficos e as expressões faciais que são muito bem feitas até hoje. Mas com a DLC AWE, eu acho que é aí que a história cresce pra mim. Afinal, tá tudo conectado, e esse jogo era só parte do quebra-cabeças criado pela Remedy. Enfim, os efeitos de tudo isso que vocês viram até agora será visto em Alan Wake 2. O que vai acabar tendo seu vídeo em breve aqui no canal. Enfim, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí a sua opinião sobre a história e qual outro jogo você gostaria de ver aqui no canal. E também deixa a sua sugestão de nome pro quadro aqui. Enfim, nos vemos em breve, fiquem bem e é nóis.